Boa tarde, pessoal. Deixa eu aguardar o nosso convidado de hoje. Ó, o Alberto já entrou. Vamos convidar ele para o nosso bate-papo, então. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Estamos no aguardo do nosso convidado, o Alberto, entrar. Oi. Tudo bom, Alberto? Tá me ouvindo bem? Oi. Tá dando microfonia. Tá falhando a imagem. Tá me ouvindo bem? Oi, dona Alice. Seja bem-vinda. Oi, Tereza. Boa tarde, bem-vinda. A imagem tá bugada, Alberto. Oi, Regina. Seja bem-vinda. Vou te chamar de novo, tá? Entra de novo, Alberto. Seja bem-vinda, Carla. Estamos aguardando o Alberto entrar novamente, que a imagem dele estava ruim. Para quem não me conhece, vou me apresentar. Eu sou a Fernanda. Eu estou aqui hoje para conversar sobre o nosso roteiro de Portugal. Eu represento a Tripnet Viagens, eu acompanho esse grupo, juntamente com o Alberto, que é o nosso convidado. Oi. Oi. Tudo Agora bem? tu não Melhor está agora? entrando. Está conectando, mas não está. Mas eu estou vendo você, meu vídeo tá bom. Eu não estou te vendo. Tá me ouvindo? Estou Eu não te escutando vejo. perfeitamente. Eu só me vejo. Sejam bem-vindos, Regina, Solange, Patrícia, Lisiara. Alberto, eu vou te chamar de novo, tá? Tá me vendo, mas eu não tô te vendo. Gente, são coisas do ao vivo. Vamos lá. Tá conectando. Iniciar. Tá me ouvindo, Alberto? Oi, oi. Aí, ok. Aqui eu só me vejo, não te vejo. Não se vê a imagem do Alberto. É isso aí. Não dá para te ver, Alberto. Eu vou te desconectar e vou chamar de novo, tá? Vamos aguardar um bocadinho. Tá conectando. Agora Oi. sim. Oi. Tudo Não bem? te vi ainda Som, hoje. Agora eu tô te som, vendo. som e imagem, ok? Ok. Para mim, Ótimo. ok. Pessoal Perfeito. que tá entrando agora, som e É, imagem, ok? pergunta exatamente ao pessoal se nós estamos com o mesmo nível sonoro, porque às vezes uma das ligações fica com um nível de som um pouquinho mais alto. Só um minutinho. E agora? Melhorou? Tá perfeito agora. Aí está dizendo tá mal a imagem, só a imagem E do a Alberto tua está meio imagem tá ruim. toda tremida, não tá nítida. Então, peraí, deixa eu fazer Oi, uma tudo nova bem? ligação. Deixa eu mudar de lugar, me dá um minuto, tá bem?
Um minuto. Fica à vontade, fica à vontade. A gente tem 1 minuto aí. Oi, dona Ernestina, Carol, Nádia, Ângela. Oi, Fer. Sejam bem-vindas. Só aguardar o Alberto entrar e vou chamar ele, tá, pessoal? É a internet dele. Oi, Sandra. Bem-vinda. Oi, Salete. Guardar mais um pouquinho. Ele deve estar ajustando a internet dele. É isso aí, pessoal. Como eu estava falando, meu nome é Fernanda, eu represento a Tripnet, eu acompanho os grupos todos. Portugal com Algarve é o nosso carro-chefe, a gente ama esse roteiro, é um roteiro diferenciado. São 18 dias, 16 noites. A gente conhece Portugal de norte a sul. É um roteiro exclusivo da Tripnet, foi criado por nós e o Alberto. O Alberto é o diretor da Glamour e o nosso pé de apoio e guia também acompanhante lá em Portugal. Oi, Clarice. Oi, Daisy. Então, como eu ia falando, a gente vai aguardar ele entrar, que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um trechinho que a gente sai de Lisboa e a gente faz Óbidos, Alcobaça, Batalha, Nazaré, até chegarmos em Fátima, onde a gente tem uma pernoite, onde a gente tem a procissão das velas, que é lindo, que ele vai conversar um pouquinho. Oi, Neuza. Oi, Margot. Oi, Lia. Sejam bem-vindas. Aguardando o Alberto entrar. Oi, Marilene. Seja bem-vinda. Oi, Alberto. O Vargas. Vamos lá. Vamos ver se agora deu. Oi, Alberto. Oi, tudo bem? Melhorou, mas não tá triboa que nem a minha, tá? Tá assim, quadriculado. Para ser trilegal tem que estar em Lisboa, tem que estar em Porto Alegre. Não, não é aqui, aí é que fica trilegal. Mas melhorou? Melhorou, agora sim. Pessoal que tá vendo, estamos enxergando bem, nos ouvindo bem. Tereza. Oi, Alberto. O Alberto, eu ameaço ele se ele não assistir as lives, porque eu vejo ele nas É outras lives, entendeu? Eu dou print e mando para ele. Fica na base da ameaça, da coação. Ele é obrigado. Oi, Ana. Então tá aqui. Meu assistente está dizendo que tá tudo certo. Então, eu já falei um pouquinho. Vou começar falando do nosso roteiro, né, Alberto? Que a gente, todos os sábados, a gente se reúne esse horário. São 15 horas aqui no Brasil, 19 horas lá em Portugal, para conversar sobre o nosso Portugal com Algarve, que a gente percorre 23 cidades. Então, a gente ainda tem alguns sábados pela frente. E a gente faz questão de quem já participou, quem tem interesse, quem vai participar. Oi, Naira. Entrem para conversar conosco, fazer perguntas, ouvir um pouquinho sobre esse roteiro que é lindo. E conversar, ter uma aula de história, né, com o nosso mestre Alberto. Sabe muito, que é um Google ambulante, um Google português carioquês. É isso mesmo. Pode te apresentar, Alberto. Pode apresentar a tua pessoa. Ora, muito boa noite, ou boa tarde ainda, para todo mundo. E obrigado pela audiência, pela fidelização mais uma vez. Para quem não conhece, obviamente, meu nome é Alberto Costa, sou diretor-geral da Glamour, uma operadora com sede em Portugal, mas nós operamos em Portugal, Espanha, França, Alemanha e Áustria. Então, temos esse casamento aí com a Tripnet, com a Fernanda, já há bastante tempo, exatamente por causa dessa mesma
maneira de encarar o turismo, ou seja, irmos muito mais além de um simples passar nos pontos turísticos, né? Claro que também vamos passar, mas aquilo que a gente procura fazer é com que vocês degustem o país, degustem as experiências, as cidades, que vejam, que tem um enquadramento. Não é propriamente uma aula de história, isso é um exagero aí da Fernanda, Não. mas é mais uma contextualização para que vocês, quando estiverem chegando num determinado lugar, numa praça, uma cidadezinha, ou passando numa região, percebam o que é que estão vendo, por que aquela paisagem, o que é que isso trouxe de inovação, né? E na gastronomia fazemos a mesma coisa, com os vinhos a mesma coisa, a doceria a mesma coisa. Então, procuramos é, misturar tudo isso e tem sido um bom casamento. E esse sucesso desse roteiro Portugal com Algarve, que foi desenhado especificamente, exclusivamente aí para a TripNet, tem sido exatamente um sucesso, né? Para além do calor humano que os grupos acabam guardando sempre, né? E de vez em quando, como eu tenho dito, eles ficam me aborrecendo, mandando, criando inveja, né? Estou fazendo churrasco, tá? Mania de gaúcho. Mas depois a gente aqui se vinga, né? A gente aqui tira a casquinha. Mas é um pouquinho isso. Então, queria parabenizar aí a Fernanda pelo carinho que tem tido em organizar tudo isso, o estresse que foi termos que, quase em cima da hora, adiarmos toda essa viagem do grupo que vinha de abril. Triste, vamos. É, e a TripNet traz vários grupos a Portugal com esse mesmo roteiro por ano. Este ano, o de abril, obviamente, passou para o de outubro e acabou se juntando o grupo de abril com o de outubro, mas vai ficar muito legal. Em abril do ano que vem teremos outro, né? E por isso espero que vocês gostem hoje um pouquinho dessa quarta etapa. A gente resolveu fazer isto quase como capítulos de uma novela, para que vocês também vão acompanhando e aumentando o Há muita interesse. informação, né? São muitas cidades. Imagina se a gente fizesse uma live de todas as cidades. Ia dar um É, tilt na cabeça deles, né? ninguém aguenta. Então, Olha, eu queria só falar uma coisa a respeito das datas, tá? Eu vou começar, vou falar, porque sempre rola umas perguntas no meio das lives perguntando as datas. Então, vamos lá as datas. Nossa antiga data agora infelizmente, devido à pandemia, seria abril, a gente alterou para o 12 de outubro, onde a gente não tem mais lugar. Então, a gente abriu um novo para dia 25 de abril de 2021. Que é por conta deste roteiro novo que a gente está fazendo essas lives para divulgar o roteiro, para vocês entenderem um pouquinho o nosso diferencial, ver quanto vale a pena embarcar, né, conosco da TripNet, ao encontro do Alberto, e desse roteiro que é tão especial para nós e exclusivo da agência, tá? Então, vou deixar um pouquinho o Alberto falar, porque hoje a gente vai ficar numa hora, né, Alberto? Hoje a gente vai tentar. E, e aí eu já tenho aqui o meu cronômetro, Vou porque botar o celular e despertar aqui. senão eu vou e não volto, né? Eu começo no Gênesis e acabo no final da Bíblia. Faz, né? Então, tá certo. Pode passar os Não, minutinhos. tudo bem. Olha, só pegando aí a linha de raciocínio que nós tínhamos deixado da vez passada, se vocês se recordam, quem tem acompanhado esse roteiro, nós começamos em Lisboa, fizemos Lisboa e aquelas localidades ali ao redor de Lisboa. Na segunda live falamos sobre a região mais romântica de Portugal, a região de Sintra, dos castelos de Sintra, dos palácios de Sintra, e de Estoril, Cascais e toda aquela zona considerada a Riviera Portuguesa, né? Depois descemos na terceira vez, o terceiro capítulo foi sobre o Algarve,
atravessamos o Alentejo, estivemos em Évora, fomos ao Algarve, às praias do Algarve, à história do Algarve, e agora regressamos para Lisboa. O roteiro, obviamente, tem um dia livre em Lisboa, claro, já falamos sobre Lisboa, mas agora nós saímos de Lisboa e vamos conhecer a zona centro de Portugal. A zona centro de Portugal, quem não conhece Portugal continental, é um retângulo e nós vamos estar, Lisboa está mais ou menos a 1/3 do sul, e nós vamos fazer esse terço do meio, né? A zona centro de Portugal. Uma zona fantástica, porque é uma região com muita diversidade, porque sempre foi, historicamente, praticamente terra de ninguém, sobretudo durante a Idade Média. Era conquistada, era reconquistada, ou seja, os cristãos vinham do norte, conquistavam o terreno, depois os muçulmanos tornavam a conquistar, e ficou ali quase, mesmo durante os tempos de paz, um território diferente, quase terra de ninguém, porque era, digamos, uma fronteira, né? Mas é uma região que começa sendo ocupada desde o tempo muito antigo, tempo do megalítico. Já falamos da vez passada em Évora, né? Temos uma série de monumentos históricos em Portugal, na Península Ibérica, de uma maneira geral, ainda não via Portugal, né? Nessa região. Então nós vamos sair de Lisboa e vamos em direção a Óbidos. Mas antes de chegar a Óbidos, nós vamos visitar um local que normalmente não está nos roteiros turísticos, mas que deveria, né? Portugal tem uma série de locais que, se fosse eu, ministro do Turismo, tornaria, digamos, obrigatórios e não facultativos. Essa é uma delas. Um local chamado... Não fala, é surpresa. Lembra? Bom, de qualquer forma, tem uma surpresa, então aí... Ai, tá, melhorou. Tem uma surpresa aí. Ficarem curiosos. Exatamente. Pronto. Porque é um lugar excepcional, né? Então deixa eles não saberem, não tá no roteiro. Fantástico. Fui boicotado aí censurado aí pela Fernanda. Censurado. Mas acreditem que saber, tem que ir. Exatamente. Isso porque nós já falamos isso na vez passada, temos algumas coisas horizontais em todos os nossos roteiros. Uma delas é exatamente guardarmos para cada cidade ou cada dia uma surpresa que, como o nome diz, vai, no fundo, estar escondida dentro do roteiro, mas vai servir quase como bombom todos os dias, né? Então causa aquela sensação de surpresa. Essa é uma delas. Nós vamos, logo a seguir a essa surpresa, nós vamos ter Óbidos. Essa cidadezinha de Óbidos, vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos, é uma cidade que começou, aliás, o nome vem daí, do tempo dos romanos, era Orbitu, e em latim aquilo que isso queria dizer, na verdade, era uma fortificação no meio do mar. Por que no meio do mar? Quando vocês agora, ao chegarem lá, veem que Óbidos está dali até o mar, ainda são quase 30 quilômetros, o mar recuou bastante, mas no tempo dos romanos essa região era praia. E foi preciso fortificar essa região para proteger aquilo que os romanos, uma das coisas que os romanos, assim como fenícios e muito antes dos romanos, já vinham buscar aqui, que eram metais ou minerais. E ali foi até descoberto há relativamente pouco tempo essas explorações de metais nobres que os romanos vinham buscar. E aí fez sentido, completou-se, digamos, o ciclo, porque que os romanos tinham dado tanta importância a uma região como aquela. Bom, damos aí agora um salto de 1000 anos e estamos então já na Idade Média, porque 1000 anos, os romanos chegaram aqui 200 anos antes de Cristo. Então, tudo isso
que se passou na Idade Média, são 1000 anos mais tarde, né? Entretanto, estiveram os árabes aqui também, ou seja, no século VIII, eles chegaram no ano 711 e conquistaram tudo isso. Foram para essa região também muito importantes, porque eles trouxeram uma série de avanços tecnológicos, tal como os árabes, tal como os romanos tinham trazido 1000 anos antes. 900 anos antes, os árabes trouxeram uma série de técnicas, uma série de inovações, não só de escrita, mas eram excelentes matemáticos. Nós hoje temos, talvez por causa dos acontecimentos recentes, uma ideia que a imprensa nos vende da cultura árabe mais atrasada, mais beligerante, mas nem sempre foi assim, né? E eles foram muito bem-vindos para a Europa, sobretudo aqui na Península Ibérica. Eles vieram do norte da África, como é lógico, tomaram a Península Ibérica. Quando chegaram aos Pirineus, passaram inclusive até aos Pirineus, mas depois foram barrados numa famosa batalha em Poitiers, que já é perto da Aquitânia, e depois acabaram recuando e ficaram aqui pela Península Ibérica. Mas isso para dizer que nós vamos ver várias das inovações pelo caminho, uma delas para a agricultura, o sequeiro, os instrumentos para bombear água naquela época, claro, bombear com tração animal, né? Mas então estávamos em Évora, em Óbidos, uma cidade que fica, como a maior parte delas, fica numa elevação e fica com uma muralha que vocês vão visitar. É uma cidade que tem um castelo. Na torre de homenagem desse castelo, hoje existe um dos hotéis mais requintados que Portugal tem, pertence a uma cadeia de hotéis chamadas Pousadas de Portugal. Enquanto no Brasil Pousada é um hotel de um nível um pouquinho inferior, aqui é exatamente o oposto. Tal como em Espanha temos os paradores, são hotéis requintadíssimos e hotéis normalmente feitos em edifícios históricos, não só monumentos militares, mas também religiosos, os conventos. Évora, por exemplo, tem um convento dos Lóios. Em Guimarães temos o Mosteiro de Guimarães, enfim. Então, foi uma ideia muito inteligente de transformar esses edifícios, que muitas vezes estavam em ruínas, aqui há umas décadas atrás, em hotéis requintadíssimos, e Óbidos tem um deles. Claro, nós vamos até lá, o castelo, como é natural, fica na parte mais alta, nós vamos visitar Óbidos da única maneira que é possível, ou seja, a pé. É uma cidade muito pequenininha, uma cidade parece que saída de um conto de fadas. Ela foi muito bem preservada, foi dada como dote de casamento a muitas das princesas de Portugal ao longo de vários séculos. E exatamente por causa disso, as princesas acabavam tendo, digamos, um xodó pela sua cidade, pela sua região, né? Havia, é natural naquela época, um alcaide, que era, digamos, o xerife, era mais que o xerife. Eles aplicavam a legislação, as punições, recolhiam os impostos dos habitantes, que cuidavam, claro, dos campos, pagavam os tributos então ao alcaide e ele pagava uma parte, obviamente, ao rei, né? E então havia sempre ali algum atrito, como existe hoje, né? O dominante tentando sacar cada vez mais impostos da mão da gente e o pessoal tentando pagar o menos possível, e quando essa guerra chegava a um atrito grande, havia um problema. Então, por que é que eu estou contando isso? Porque nós vamos mostrar para vocês a porta da traição. Nós vamos entrar pela porta principal da vila, uma porta muito interessante. Vamos explicar os sistemas de defesa e de ataque das muralhas da Idade Média. Porque é que vocês veem aquela entrada em zigue-zague, tem uma explicação. E depois vamos visitar toda a cidadezinha, que é muito bonita. É proibido construir coisas novas, você só pode fazer restauro
renovação do que já existe. Então, todas as lojinhas foram, claro, mudando de habitacional de casas para lojinhas. Às vezes o dono da loja de baixo ainda mora em cima, ainda aluga uns quartos para Airbnb, mas uma das coisas que eu adoro em Óbidos é que os inúmeros prefeitos ao longo dessas décadas têm promovido eventos culturais, mas envolvido as pessoas, os moradores, que de outra maneira só veriam passar os turistas na porta e não teriam, digamos, nenhum benefício por isso, né? E eles fazem exatamente o contrário. Então, na época da Páscoa, todo mundo se veste a condizer. Tem uma época, agora em julho, que este ano provavelmente vão adiar pelos motivos óbvios, mas que é a feira medieval. Então, todas as pessoas se vestem exatamente como naquela época, tanto as crianças quanto as moças, os homens estão lá fora ou batendo ferro e fazendo coisas na forja, ou assando porco no rolete, na praça. O vinho é vendido também naqueles copos de madeira ou de estanho, como havia na época. Enfim, é muito interessante porque você entra no clima, né? E é muito interessante. Existem torneios que fazem, torneios medievais, exatamente como vocês veem no filme. Sei lá, Ivanhoé não, porque Ivanhoé só quem tem mais que 50 anos é que sabe do que é que eu estou falando. Mas, enfim, depois o tio explica. Mas, acredito, são torneios medievais, vários filmes, obviamente, e eles fazem as catapultas, encenam os eventos históricos, as tomadas dos castelos. É muito interessante. Bom, e portanto nós vamos visitar essa cidade. Vocês vão ver uma coisa interessante: a igreja do castelo foi transformada numa biblioteca. Então não tem mais como função uma função religiosa, mas é uma biblioteca, normalmente até de livros muito antigos. É muito bonito. Nessa época que vocês vêm, em outubro, as buganvílias, ou como é que chama no Brasil? Não é espirradeira é outra coisa. Primaveras. As primaveras estão todas floridas, né? E tem muitas. E ficam caindo sobre as portas, sobre as janelas. Então, tudo isso também dá um colorido muito interessante à cidade. Então, vamos até lá em cima, vamos ver a parte do castelo, da torre. Normalmente tem uns artistas tocando, outros se apresentando, alguns deles recitando poesia. Óbidos foi atraindo uma série de artistas para ali e, dependendo da época do ano, é realmente muito interessante. Depois vamos voltar novamente para o ônibus e vamos continuar a nossa viagem até Alcobaça. Então, em Alcobaça, nós vamos ver uma coisa muito interessante. Mais uma vez, uma cidade medieval. Alcobaça, porque o nome da cidade vem do fato de haver dois rios que cruzam a cidade, o rio Alcoa e o rio Baça, de origem Alcobaça. Mas é uma região muito rica, é uma região de produção de maçãs, peras, o pomar de Portugal fica ali. Tem condições realmente únicas, o terreno é, por um lado, fértil e, por outro lado, muito leve, muito arenoso, fruto de ter sido já conquistado pelo mar há muitos anos atrás. Então, é uma região, como eu disse, onde vocês vão ver inúmeras fábricas de produção de sucos. Aliás, Portugal tem uma das melhores, e não estou exagerando, tem mesmo uma das melhores. Se vocês em qualquer aeroporto encontrarem uma empresa chamada Compal, C-O-M-P-A-L, Compal, vocês vão provar sucos inusitados. Claro, de laranja é óbvio, mas o de pera, por exemplo, a impressão que você tem é que alguém espremeu a pera no liquidificador e está tomando. É muito bom. E, portanto,
essa região vive da produção de frutas, né? Também é uma região onde vocês vão ver ali eu batendo com Evo, ali em Alcobaça, o maior mosteiro beneditino da Ordem de Cister. A Ordem de Cister, na verdade, é uma dissidência da Ordem beneditina. Eles são beneditinos, mas quando quiseram renovar os votos de São Bento, e depois a gente ali também conta a história de São Bento, de Itália, como é que ele ordenou tudo isso, a ordem dos 12 vezes 12, ou seja, ele começou por criar em Itália 12 conventos com 12 freis. E esses 12, obviamente, por alusão aos 12 discípulos de Cristo, né? E rapidamente esses 12 vezes 12 se transformaram em 144 e foram se multiplicando, e a ordem beneditina ocupou muito rapidamente a Europa toda até aos Urais. E em Portugal tem um convento, tem vários, mas esse de Alcobaça é o maior, é o mais interessante, é o mais icônico, o mais alto, inclusive. A igreja é a mais alta em estilo gótico, e é também a igreja onde nós vamos contar mais uma vez a história, a lenda barra história, de Pedro e Inês, do amor de Pedro e Inês. Pedro foi rei de Portugal, era o Pedro I, não Pedro I do Brasil, obviamente, Pedro I de Portugal. Pedro I do Brasil era Pedro IV aqui. Então, esse Pedro I, ele, enquanto era príncipe, acabou casando, como tinha que ser, com uma princesa espanhola. E o que acontece é que no Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, onde foi feito o casamento, ele foi apresentado à noiva no altar, né? E a noiva chegou, como é natural, com um séquito enorme, com uma porção de barcos, foram esperá-la lá fora na barra, subiram o Tejo e tal. E ele vê a noiva pela primeira vez, ele já esperando no altar. O que acontece é que ele olha por cima do ombro da noiva e se apaixona perdidamente por uma das aias da noiva, né? Da princesa. E pior do que isso tudo o pior disso tudo é que foi recíproco. A garota se encantou pelo noivo da noiva e pronto, seguraram a onda, claro, mas o casamento correu, e como ele ainda não era rei, era príncipe, foram morar para Coimbra. E claro, já viram depois o resto da história, né? O cara, para saltar a cerca, foi um pulo, né? E então todo esse amor digamos, real, né, dele com essa aia, nem sequer era malquisto na época, né? A ética foi mudando, e hoje, obviamente, a sociedade reprovaria uma situação dessas. Na época, quase incentivava. Era um sinal de virilidade, de prestígio, era até consentido que o rei tivesse filhos de outras amantes, não tinha problema nenhum. Só tinha uma regra, que ele não podia quebrar. É que isso não pusesse em causa a sucessão da coroa. E foi aí que a coisa pegou. Porque essa moça, infelizmente para ela era filha de um arqui-inimigo do pai. Arqui-inimigo esse que décadas antes tinha tentado tomar o poder do rei, do pai de Dom Pedro, e acaba sendo expulso para a Espanha. Décadas depois, a menina foi crescendo, e quando tinha 17, 18 anos, já não sei, vem então acompanhar a tal princesa. E aí a coisa não prestou, porque o rei não conseguia ter filhos com a mulher, mas tinha com a amante. E a amante era sucessora do rei de Espanha. Então esse problema da coroa, ou da sucessão da coroa, fez com que os inimigos de Espanha, aqui em Portugal, tivessem aconselhado o pai
a assassinar a moça. Primeiro o pai chama o filho e diz: Pedro, deixa disso e tal, manda a moça embora. Claro que ele não, como qualquer um que está apaixonado, é a pior coisa que você pode fazer, dizer para o cara esquecer o amor da vida dele. E então aproveitaram uma das idas dele a uma caçada lá para o Alentejo e mandaram 3 indivíduos a Coimbra assassinar a moça, com requintes de malvadez na frente dos filhos, enfim, a coisa foi feia. Quando o Pedro soube, ficou doido, né? Doido, e reza a lenda que ele sai a cavalo, deixou inclusive o séquito para trás e veio trocando de cavalo, como era a época, a panagem na época, e quando chegar a Coimbra, vocês conhecem a expressão que todo mundo usa também no Brasil, mas agora Inês é morta. E daí que vem a expressão. Aliás, nós temos muitas expressões que vêm exatamente de relatos históricos, alguns ainda do tempo dos romanos, e a gente depois conta esse sal e a pimenta. Né? O que é certo é que ele não podia fazer nada, mas passado um tempo o pai morre, ele ascende a rei. Eu estou dando essa volta toda para voltar a justificar porque é que o Pedro e a Inês estão ali enterrados. Ele, uma vez rei, já tinha o poder absoluto, ele não podia ir contra o pai antes, e ele manda caçar os 3 assassinos, um deles já tinha fugido para a Espanha, leva-os à presença da rainha, manda desenterrar... Da rainha, não, da amante. Ele manda desenterrar a moça, senta num trono, arranja um documento secreto dizendo que tinha casado em segredo com ela, para fazer com que ela fosse rainha, obviamente, e não amante, e põe-na com o manto, obriga os 3 a beijar a mão da rainha, era uma cerimônia de reconhecimento da monarquia, e arranca-lhe a cada um deles o coração pelas costas. E dizendo, já que vocês mataram o meu coração, que arrancaram o meu coração, também não tenho direito de ter o vosso. Bom, os homens morrem e ele deixa, a história ainda não acaba aí, vamos chegar em Alcobaça, porque ele deixa escrito que manda construir um túmulo lindíssimo para ela e manda construir um outro igual para ele, ou, enfim, semelhante. E manda que fossem enterrados pés com os pés, ou seja, o túmulo de um lado, a cabeça para um lado, a cabeça para o outro, mas com os pés de frente um para o outro. E isso porque, isso está escrito, são documentos, não é lenda, está escrito. Isso porquê? Porque no dia do juízo final, aquilo que ele queria era que quando as almas se voltassem ao mundo e se levantassem, a primeira pessoa que ele visse fosse exatamente a mulher da vida dele. E assim foi feito, e é exatamente essa história que nós vamos ver e olhar o monumento lá na Catedral de Alcobaça, a igreja do Mosteiro de Alcobaça. Sabia que eu já vi esse filme só por causa dessa história que tu contou? Eu sugiro sempre... Jamais viria um filme com o nome Pedro e Inês. E aí, eu sugiro sempre que, antes de virem a Portugal, assistam vários filmes. Vários filmes. Não, legal é depois, eu acho, porque tu vive. Até para justificar, por exemplo, não sei se nós falamos nisso em Sintra ou não, mas assistam porque é das melhores coisas, melhores séries que a Globo já fez, foram os Maias. São 2 DVDs. A Globo fez, como vocês sabem, várias coisas notórias no mundo inteiro, para o mundo inteiro, mas essa série, Os Maias, eles pegaram o creme de la creme dos atores da Globo na época, Valmor Chagas, Ana Paula Arósio, Tony Ramos, enfim, e fizeram Os Maias é um romance do Eça de Queiroz que conta a história de uma família chamada Maia, né? Daí os Maias, né? Porque são 3 gerações. E foi rodada em Sintra, né? Em Lisboa. Em Lisboa e em Sintra. Então você, quando visita Sintra, se você já viu os Maias, você vai bater aquela sensação de déjà vu, né?
porque foi muito bem feita, a fotografia do filme está muito bem feita. Nessa época de pandemia, se tiverem, Naira, chama Os Maias. Os Maias. A Naira está aí perguntando. Os Maias. A Vocês Naira vai encontram conosco isso... em outubro. Pronto, mas não vem antes de assistir Os Maias. E o Tá nome do bom? filme é Pedro e Inês. Ah, sim, o outro, né? Bom, então estou voltando então à igreja. Nós vamos visitar. Essa região é também muito conhecida pelos doces conventuais. Conventuais, vocês veem pelo nome por quê, né? Sobretudo quando chega a época em que o açúcar passa. Normalmente, antes dos descobrimentos, o açúcar era caríssimo. Caríssimo. Era uma especiaria que se vendia às pitadas. Exatamente como você faz uma pitada de sal na cozinha, era vendida assim. Então, quando houve a explosão, foi exatamente depois dos descobrimentos portugueses, né? Começou na Ilha da Madeira, que era o maior produtor do mundo. A Ilha da Madeira chegou a ser o maior produtor do mundo de açúcar. O que é impressionante, né? A gente sabe que o Brasil produz hoje. Na época, claro, o consumo também era muito menor, mas era o maior produtor de açúcar do mundo. Então, isso deu dinheiro, muito dinheiro a Portugal. E isso fez com que, obviamente, na gastronomia, vocês tenham a oportunidade de comer doces fantásticos. Mesmo ali em frente do mosteiro, nós vamos levar vocês a algumas docerias. Esqueçam bloqueiem o personal trainer, bloqueiem o É verdade. Não dá dietista, para se essas coisas. preocupar com Não, isso. esqueça. Ou então não venham. Ou É então mais fácil. fazer regime antes, né? Que é para Ganhar lastro. juntar, para depois pegar os quilos todos de novo, aqueles que tu perdeu, tipo, Isso. um mês antes. Porque a minha função acabar com o negócio do personal trainer. A gente vai O tratar negócio disso. é ser feliz, né? Aceita e depois logo se vê. Como Não diz os é? portugueses. Exatamente. Já imaginou o indivíduo morrer magro? Sem graça. Eu já li aquela tábua dos mandamentos, só tem 10 mandamentos, não tem nenhum dizendo não poderás morrer gordo. Não. Então, se ele não proibiu, quem somos nós? É Mas, verdade. enfim, mas estamos falando então da gastronomia ali. A doceria é fantástica e muito bonita. Vocês vão ver algumas autênticas obras-primas e tem ali algumas docerias ou pastelarias que ganham prêmios repetidamente internacionais todos os anos, né? De inovação ou às vezes de apresentação, de mistura de vários ingredientes, e Portugal tem inúmeros, né? Então, muitas dessas receitas acabaram ficando esquecidas nos livros, escondidos dentro dos mosteiros, dos conventos, porque houve uma época, depois a gente vai falar nisso, houve uma época em que as ordens religiosas foram expulsas de Portugal, e expulsas assim rapidamente. Primeiro as masculinas e as femininas, para não criar grandes problemas, porque não tinham os mesmos recursos, permaneciam no convento até que morresse a última freira, né? Depois também tem aí uma série de histórias, como é que as freiras nunca morriam a última, mas depois a gente se encontra. Mas, enfim, estava dizendo que essa história da gastronomia conventual, vocês vão ver até o último dia. Em Aveiro vai ser assim a cereja em cima do bolo, né, Fernando? Então, conclusão. Estamos saindo de Alcobaça, vamos em direção a Nazaré. Alcobaça fica um pouquinho no interior, não muito, mas um pouquinho no interior, e vamos até a Nazaré, que vocês já devem ter escutado falar, por 2 motivos. Nós vamos mostrar um terceiro motivo para irmos a Nazaré. Muita gente hoje em dia conhece porque a Nazaré provoca as maiores ondas do mundo. Isso tem a ver com a plataforma continental que entra pelo mar dentro e abruptamente tem Qual o uma período, parede. Alberto? Desculpa eu te interromper. Olha, é mais ou menos esse, ou seja, Outubro, né? É nos equinócios. Então agora, quando a gente for, a gente vai ver as ondas gigantes. Tragam pelo menos a prancha de surf, essas coisas tragam, porque e se né? preparem porque a concorrência é Boia de feroz. Braço. Isso, aquelas boias. Porque vai precisar.
Mas conclusão, por quê? Porque nas marés vivas, obviamente, essas ondas ganham muito mais potência. E a razão disso, claro que a gente não vê isso porque está debaixo da água, mas a razão é porque a plataforma marítima, a plataforma terrestre entra muito dentro do mar e há um momento em que tem uma parede quase de 60 metros de altura, então as ondas que nas marés vivas são empurradas contra a costa, chegam nessa parede, batem, sobem e acabam ganhando muito mais potência, né? E então, daí fazer as maiores ondas do mundo são exatamente ali. Faz parte, claro, do Campeonato Mundial de Surf, assim como o Guincho, mesmo Viana do Castelo. Portugal tem várias praias conhecidíssimas para passar. Mas, bom, esse é um dos motivos, muitas vezes. Um segundo, um motivo religioso. Vocês vão ver ali a santa, a Senhora da Nazaré, vão perceber porque é que a Nossa Senhora da Nazaré é reverenciada em todos os países de língua oficial portuguesa e, mais do que isso, é até no Japão. Vocês sabem com certeza que Portugal chegou até o Japão, os descobrimentos chegaram até o Japão. O Japão deve a unificação dele aos portugueses. Né? Chegaram em Nagasaki, exatamente a mesma cidade da bomba, infelizmente. Mas, enfim, estava dizendo que vão verificar que a devoção que todos vocês conhecem no Brasil à Senhora da Nazaré é por causa dessa santa. Mas, curiosamente, não por causa dessa cidade. É a única cidade que acabou adotando o nome da santa. Normalmente é o oposto. O santo adota o nome da cidade. É Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Pádua, Nossa Senhora de Fátima. Ali ao contrário. Por quê? Porque a cidade de Nazaré passou a se chamar Nazaré por causa da Nossa Senhora de Nazaré, porque a Nazaré original é a da Palestina. E essa imagem veio da Palestina. E a gente vai contar todas as peripécias que trouxeram essa santa, que é bem pequena, como quase todas as que vocês têm no Brasil também, que no fundo são réplicas desta, e vamos contar tudo isso, né? Uma história emocionantíssima. Portugal é o país das lendas, das histórias, dos mitos, das fantasias, e é adorável você realmente chegar num determinado lugar, mas dizer, pronto, é uma santa, sim, mas se você souber a história, você já olha de uma forma totalmente diferente. E é um pouco isso que a gente vai fazer. Né? Saber onde é que ela ficou escondida, depois a capelinha que fizeram em cima, depois o santuário que vamos visitar também, até para poder chegar junto à santa. A santa é lindíssimo, lindíssimo, porque ele foi patrocinado, foi apadrinhado pela... Estou olhando aqui para me controlar, eu já chego em Fátima. Tem 15 minutos. Isso, eu estou chegando. Mas só para dizer que esse santuário é uma coisa magnífica e vocês vão ficar boquiabertos de visitar e ver porque é que aquilo, num local que ainda hoje é ermo, imagina há 500 anos atrás, mas foi dos primeiros locais de peregrinação, de romaria, do mundo cristão, aqui em Portugal. Né? Aliás, não sei se sabem, romaria vem de romeiro, né? Romeiro porque iam a Roma. Né? Romeiro porque iam a Roma. Assim como a peregrinação que se fazia a Jerusalém, os peregrinos eram chamados de palmeira. Os palmeiros eram aqueles que traziam uma palma, que era típica de Israel, de hoje, Jerusalém, não havia Israel, mas da Terra Santa, e traziam uma prova que eles precisavam para poder ter a sua indulgência decretada pelo pároco da sua paróquia. Era assim, era um dos motivos pelos quais a Igreja o incentivava, ou quase obrigava você a ir, tal como os árabes, né? Irem uma vez na vida a Roma ou à Terra Santa. E então os peregrinos até à Terra Santa eram chamados de palmeiros,
os que iam à Santa Sé eram os romeiros, porque obviamente a Santa Sé está em Roma. E assim também, quando foi criado no ano 1000, mil e poucos, foi decidido a fundação de Santiago de Compostela, passaram a se chamar os caminhantes, ou caminheiros, como os espanhóis dizem. Mas, enfim, já é outra história, mas esse era um dos locais, digamos, de devoção, né? E vocês vão ver, só o santuário vale a visita até lá. Nós vamos depois sair dali e vamos agora em direção a Fátima. Mas antes de chegarmos em Fátima, onde vamos terminar a nossa live de hoje, nós vamos passar no Mosteiro da Batalha. O Mosteiro da Batalha foi construído para ser um mausoléu, mas foi construído também como agradecimento do rei pelo fato de ter conseguido uma vitória militar contra os espanhóis. A diferença de forças era muito grande, ele faz essa promessa e acabou cumprindo. O que acontece é que ele fez enfim, não foi só ele, claro, mas depois foi continuado, um dos monumentos góticos mais bonitos que a Europa tem. É Patrimônio Mundial da Humanidade. Muitos dos projetos que, na época, os monumentos góticos não escreviam, era tudo na base de projetos feitos na hora e a informação era verbal, mas então eles não tinham projeto. Pela Europa fora, em Portugal, esse monumento acabou servindo de modelo para que os próprios ingleses, muitos séculos mais tarde, viessem copiar, fizeram cópias dos desenhos e levaram, e por isso, quando você chega em Londres hoje em dia, vocês veem muitos deles em estilo gótico e vieram buscar exatamente ali. 5 minutos. 5 minutos. Estamos em Fátima agora, é pertinho, ou seja, a batalha fica na base da montanha. Quando subimos, nós vamos ver o altar de Portugal, né? Todo mundo conhece a história de Fátima. Se não conhece, sugiro vivamente que veja. Existem filmes sobre isso também, dos 3 pastorinhos. O que é que impressionou em 1917 a comunidade local, até religiosa, política, jornalística, porque aquilo que a Lúcia, que era a mais velha, disse, acabou se concretizando em várias coisas, inclusive a morte dos outros 2 primos. Então nós vamos visitar o santuário, fazer uma visita guiada ao santuário em si, ao pavilhão, ao parque, que está feito, tal como a Basílica de São Pedro, em arco, no fundo simbolizando os braços em arco, acolhendo os visitantes, e a Basílica da Santíssima Trindade, né? E vamos ficar hospedados ali exatamente para poder permitir que vocês participem ou assistam à famosa procissão de velas, que é no final da tarde. Tem uma energia impressionante, né, esse santuário. A pessoa chega lá e dá vontade de chorar. É uma Fernando, coisa eu já que vi. quem não acredita e quem não é devoto ou quem não é religioso sente. Eu já vi um senhor que me confessou que nem sequer católico era, vi esse senhor chorando. Sim, sim. Toda vez que eu vou, já fui umas 10 vezes, eu choro também. Porque dá uma coisa assim, lá tu sente a fé daquelas pessoas, é mágico. Então, e a razão pela qual nós vamos pernoitar em Fátima é exatamente essa, permitir essa vivência. Vamos estar bem do lado do santuário, então são 50 metros, e isso permite que quem quiser, depois da visita guiada, volte lá, assista a alguma celebração, volte para o hotel, jante no hotel ou por ali mesmo, tanto faz. Então vai ser muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado desse... Acabei mais uma vez me alongando, acho que não vou estourar o tempo hoje, né, Fernando? Mas espero que tenham gostado. Semana que vem nós temos mais uma live, que também a gente segue, né, em direção ao norte, até o nosso último destino, que é Aveiro. Na verdade é o Porto, porque a gente volta de Porto para o Brasil. E
Então, Roberto, se quiserem te seguir, fala aí o teu Instagram para o pessoal te seguir, olhar tuas fotos. Ah, sim. Arroba Costa 7537. Está aí até na lâmina que a Fernanda colocou, maneira que é dar uma olhadinha também. Eu vi uma pergunta que era sobre a nossa próxima saída. Então, vou repetir, nossa próxima saída é 25 de abril de 2021. E aí, quem Isso. tiver interesse, quem tiver perguntas, não dá tempo agora de a gente fazer um quiz de perguntas. Então, podem nos chamar em box ali e nos perguntar que a gente está disponível. E quem tiver interesse no roteiro, a mesma coisa. Só nos chamar ali, a gente manda o e-book completo com o day by day de todo o roteiro. Lembrando que é um roteiro de 18 dias, 16 noites, super completo, tá tudo incluído, passeio, visitas, entradas, 2 jantares, 2 almoços, os cafés da manhã, aéreo, transfer, o nosso super guia, o Alberto, a minha companhia também, que sou a guia acompanhante, que a gente acompanha o grupo o tempo inteiro, né? Alguns dias e algumas horas de livre, a gente também deixa vocês livre, mas a gente está sempre por perto para qualquer coisa que aconteça. Os nossos hotéis, qual o nome do nosso hotel de Fátima? Para já eles darem uma pesquisadinha. Podem ver que é o Essence, como se Tem fosse sim Essence, Marianos, né? em Marianos. Marianos É é fácil lindo, de decorar? gente. É um hotel Essence, bem pertinho, dá para ir é a do lado. pé na Basílica, dá para São ir e 50 voltar metros. quantas vezes quiser. É, 50 metros do recinto. e é um hotel super luxuoso. Eu acho que é um 4 estrelas, né, Alberto? É, um 4 estrelas, claro. Isso. Todos, a grande maioria dos nossos hotéis é 4 estrelas superior, a gente gosta, né? Até porque a gente tem um percurso longo pela frente, então a gente preza pelos hotéis mais confortáveis possíveis. Uma coisa que eu queria só antes de estourar o tempo mesmo era bater um pouquinho nessa tecla. O roteiro, apesar de longo, ou exatamente pelo fato de ser longo, nós vamos fazer tranquilo. Nós poderíamos fazer a mesma coisa em muitos menos dias, é lógico. Mas tanto nós, tanto a Glamour como a Tripnet não faz isso. Então vocês podem vir tranquilos, não importa a faixa etária, não importa o cansaço, não importa, porque nós não vamos ter um cronômetro na mão, diz, olha, tira a fotografia, é rápido, porque a gente tem que sair. Não. Deu vontade de tomar um café. Claro que a gente tem um horário para cumprir, como é lógico, um roteiro para fazer, não é? E, sobretudo, naqueles dias que temos as refeições já marcadas, tem que estar lá naquela hora para almoçar, que está tudo pronto para a gente sentar na mesa e ser servido. Mas, mesmo isso, nós adaptamos, não tem grande problema, vocês vão fazer isso tranquilamente. O ônibus é exclusivo, sempre. Todas as viagens da Glamour, nunca juntamos, nunca, clientes de agências diferentes, muito menos nacionalidades diferentes. Então, o grupo da Fernanda, maior ou menor, o ônibus também é maior ou menor, mas é exclusivo nosso. Motorista. E, então, isso faz com que vocês acabem tendo uma Quando a gente energia. leva eles para almoço ou para janta também, a gente faz uma reserva, né? Claro. Justamente para não ter essa junção de pessoas. Agora, provavelmente, nossos horários de entrada em museus, em monumentos, vai ser agendado. Sim. Então, vai ter tudo com muito cuidado. A nossa saída agora, o nosso teste vai ser 12 de outubro, né? Isso. E ano que vem a gente... Ai, alguém quer conversar comigo. Então, a gente já vai ter mais ou menos uma noção de como vai ser os próximos grupos, né? Pós-pandemia. Só para completar, o pessoal descansar, quem ainda não ouviu o que a gente comentou, Portugal está sendo um exemplo no mundo, mas aqui na Europa também, de... Igual o Brasil, né? Eu vou pular essa parte. Ai, que triste. Mas Portugal está sendo um bom exemplo disso, um bom aluno. As coisas estão abrindo já há 15 dias, os museus já estão abertos, os restaurantes abrem todos agora dia 18, nem sei que dia é hoje, abrem dia 18. Portanto, está tudo sendo preparado. Os hotéis, inclusive, vão abrir por fases, não vão abrir todos ao mesmo tempo, porque eles têm que mostrar um selo de segurança
sanitária, higiene e segurança, mas mais do que a própria higiene, os próprios métodos dos funcionários, as limpezas, enfim,